continuar aprendendo, crendo que tudo isso vai passar e vai ser um tempo novo depois que tudo terminar, né? E hoje, como a professora Tânia já, né, ela trouxe para nós, hoje é a nossa aula 3, nós vamos falar sobre concepções teóricas, sobre avaliação, e eu queria fazer um combinado com vocês, né? Vai chegar um momento para nós interagirmos, e eu queria falar assim para vocês ficarem super à vontade. Eu não quero ligar a câmera, eu prefiro falar no chat, né? No chat, não tem problema, como vocês preferirem, mas que nós possamos interagir, porque nós vamos ficar aí até junho, né? Todo mundo junto, vamos juntos, e que nós possamos criar um elo mesmo de compartilhar, um falar o que pensa, o outro falar, e nós construindo aí esse curso, né, sobre avaliação. Então, era esse o combinado que eu queria fazer com vocês. Então, para vocês ficarem bem à vontade, a semana passada eu fiquei bem quietinha ouvindo, estava aqui presente, assisti a aula da Érica, ouvi a participação de vocês, muito legal, gostei bastante. Então, é isso, tá bom? Então, vamos começar pela pauta. Então, nossa pauta é o acolhimento. Nós vamos falar sobre o objetivo do encontro. Vamos falar um pouquinho sobre a retomada do que marcou a aula 1 e a aula 2, sobre planejamento e metas, né? E depois a Érica vai entrar com a parte dos teóricos. Aí, na parte dos teóricos, a Érica entra e conversa com vocês, tá bom? Vou pedir para a Lilian passar, por favor. Então, o objetivo do nosso encontro. Primeira parte vai ser sobre refletir sobre a importância da avaliação para o planejamento do professor. Então, essa parte nós vamos fazer juntas. A segunda parte é conhecer a função da avaliação na concepção de diferentes teóricos. Então, nós vamos ver que alguns teóricos, e vamos ver que eles não pensam iguais. Tem um detalhe que sim, daqui a pouco nós vamos chegar nele, mas nós vamos ver que são estudos, são pesquisas que eles foram fazendo e que em algum momento eles divergem a fala, certo? E aí, já aproveitando o gancho dessa parte da concepção dos teóricos, para a atividade, né, durante a semana, está lá no AVA, na verdade, o total são 5 vídeos, que é uma entrevista que acontece entre a Jussara Hoffmann e o professor Cipriano. São 5 vídeos, só que para a aula 3 nós separamos 3 vídeos. E são vídeos curtos, 10, 15 minutos, 18, dependendo, né? Porque ele vai cortando, acho que por conta do comercial, então eles cortam um pouquinho o vídeo, e aí entra o seguinte, 1, 2, 3, e depois na outra aula nós vamos deixar disponibilizado o 4 e o 5, mas vocês vão gostar bastante e vocês vão poder entender um pouco melhor, não que vocês não vão entender hoje, né? Mas assim, nos vídeos vamos colocar assim, a gente traz a teoria, vocês vão ver na prática essa questão da concepção, deles falando, tudo, é muito legal esse vídeo. Bom, esses, né? Porque no total são 5. Vou pedir para... E aí, nessa parte da concepção, pode passar ali, na concepção, aí a Érica entra para falar com vocês sobre esses conceitos. Então, vamos pensar um pouquinho aqui sobre ensino-aprendizagem. Nós trouxemos para vocês 2 figuras, né? Uma que a gente falou aqui, as duas são de espiral, né? Mas uma é como se fosse uma espiral aqui de um caderno, né? Ele nos remete a um caderno, a uma apostila, e o outro traz a questão da infinitude. Então, os dois são espiral. Esse primeiro,
vou falar um pouquinho sobre ele. Então, e aí eu vou entrar um pouquinho na questão do QSN. Quando nós pensamos no QSN, na construção dele, nessa reformulação agora de 2019, o que acontece? Ele foi todo pensado no sentido de aprofundamento. Então, assim como o espiral, o que acontece? A gente pensa numa educação assim, ó, ela vai, idas e vindas, né? Então, ela vai, aí ela volta e aprofunda. Vai, volta e aprofunda. Isso vai acontecendo principalmente nos ciclos, né? Quem acompanha uma criança, que pega uma criança aí, né, às vezes filho, um sobrinho, um neto, um vizinho, uma criança que você vai acompanhando o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Até antes lá no infantil, nós vamos percebendo como que vai acontecendo essa construção do ensino-aprendizagem no sentido de idas e vindas, e toda vez que volta, ele o quê? Ele traz um aprofundamento, aí ele vai, né? Então, o ciclo, nós vamos percebendo isso dentro do ciclo do ensino-aprendizagem. E o QSN, ele traz isso. Todas as aprendizagens, né, elas são feitas ali nas linhas, né? E na linha, no caso, é vertical, né? Não, horizontal, isso, horizontal é para cá, isso, né? Ih, me enrolei, cadê a professora de matemática aqui para me ajudar? igual esquerda e direita, né? Você está dirigindo, fala assim, vou para a direita ou vai para a esquerda? Vai para cá, né? É mais fácil, né? Eu me enrolei agora, mas vamos lá. Todas as linhas, né? E a cada aprendizagem é o quê? É um aprofundamento, que traz exatamente essa questão de ida e vinda para aprofundar a aprendizagem. E quando nós falamos numa espiral em infinitude, o que acontece? A aprendizagem, né, o conhecimento, ele é algo que não se esgota, e é algo do ser humano, né? Então, o ser humano, ele sempre vai querer o quê? Aprender mais, buscar mais, e nunca nós vamos falar assim, não, eu já aprendi tudo sobre esse assunto, né? Porque sempre vai ter algo novo para aprender, né? E isso é algo que impulsiona, né, as ciências, a pesquisa, essa inquietude do ser humano de querer aprender mais, faz com que novas pesquisas, novas teorias, né, novos conceitos vão surgindo, tá? Li, vou pedir para você passar novamente o próximo. E aqui nós vamos ter um tempinho para nós conversarmos. Por quê? Porque o nosso curso, ele vai ser também, né, nós estamos pensando nele no sentido de idas e vindas, né? Então, sempre está resgatando as aulas anteriores e aí depois a gente traz um aprofundamento, né? E algo que eu queria comentar com vocês em relação ao nosso curso é porque antes de nós trazermos, né, eu sempre brinco assim, né, que quando nós alimentamos o nosso corpo físico, né, só que nós alimentamos também o nosso intelecto, o nosso espírito, com o quê? Com aquilo que nós comemos, né, com aquilo que nós lemos, que nós buscamos para conhecer, isso é um alimento para nós, né, então, da mesma forma que quando nós estamos aqui na terça-feira falando para vocês, preparamos os slides, né, discutimos muito, também foi um alimento para as nossas vidas, né? E é uma questão também para a gente de estar se aprofundando, e é isso que nós queremos ver nos cursos, né? Cada terça-feira, nessa ida e vinda, se aprofundar e estar aí compartilhando com vocês compartilhando conosco, esse é o nosso desejo. Então, nesse momento, eu queria pedir para vocês, né? Para vocês ficarem à vontade, né, como eu falei, ou no chat, ou se quiser só abrir o microfone, ou quiser aparecer para ver o rostinho de vocês, como vocês preferirem. Mas me contar um pouco o que marcou vocês, né? Nós tivemos a aula 1, que a aula 1 ela foi direcionada para uma reflexão, né, da filosofia, uma reflexão para... Nós começamos aí falando das nossas vidas, né, como nós vamos olhando para o cotidiano, como nós vamos olhando para a questão do senso comum, do senso do que é científico mesmo, né, como nós nos posicionamos
frente à realidade, e nós encerramos falando em relação ao contexto escolar, avaliação escolar. Na segunda aula, a Érica traz para nós todo esse histórico, né, da avaliação, então lá desde a época dos jesuítas, e ela passa pela questão da LDB, né, as leis que foram, né, sendo elaboradas em relação à avaliação, trouxe também a avaliação dentro do QSN, né, então encerrou essa aula aí. E hoje a gente traz a questão dos teóricos. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que foi a aula 1, a aula 2. Então, vou pedir para vocês ficarem à vontade para da forma melhor que vocês preferirem para falar, mas pudesse compartilhar um pouco, né, participar, aí para vocês ficarem à vontade. E meninas, só uma coisinha que eu queria combinar, que assim, eu tô ficando meio torta aqui, né? Deixa eu me arrumar aqui um pouquinho, peraí. Pronto. Eu só queria combinar com vocês um pouquinho, não precisa brigar, não, tá? Para falar, todo mundo vai ter espaço, sem esse tumulto, tá bom? Pode ficarem à vontade. Brincadeira. Meninas, agora o chat está aberto para a participação de vocês e quem preferir falar pelo microfone e abrir a câmera, fique à vontade. Bom, eu vou ler aqui uma participação da Jéssica. Ela escreveu: Oi, meu nome é Jéssica, gostei da aula 2 do percurso histórico que a avaliação teve ao longo dos anos. Obrigada, Jéssica. Muito bom, Jéssica. Mais alguém? Não? Então eu vou prosseguir. Tá ali. Aí. Você, mais alguém... Só um minutinho, oi. A Suziane está escrevendo, tá bom? Então tá bom. A gente. Essa questão das ferramentas, a gente às vezes se perde no tempo, né? Não, mas fica tranquila, no sentido assim, de que a gente acha que está demorando, mas não é, né? Tudo tão diferente, né? Tá Sim. Bom, eu espero sem problemas, tá? A Suziane respondeu: gostei bastante em refletir sobre a questão que tudo acaba passando por uma avaliação nossa, com o olhar de melhorar. Legal, muito bom, Suziane, obrigada. Mais alguém, Li? Por enquanto é isso. Se alguém colocar mais alguma coisa, eu te... tá. Suziane respondeu. Depois tivemos um momento para compartilhar sobre o nosso aprendizado. Que ela gostou também. Ok. Que eu acho que foi a parte do fórum, né? Sim, isso mesmo, do fórum também. Legal, Luciane. Uhum. Bom. A Marisa acho que ergueu a mão. Ai, gente, desculpa, é que eu consegui entrar agora, que eu estava sem internet. Aí só agora que eu consegui entrar. Eu fiz a outra aula com a Érica, acho que eu perdi uma parte aí, né? Não, Marisa, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós começamos agora, nós falamos um pouquinho sobre a pauta, falamos sobre o objetivo, como vai ser, e aí já entramos na questão do que marcou sobre a aula 1, sobre a aula 2. Então né? tá bom. Se quiser compartilhar alguma coisa, mas bem tranquilo. Boa tarde para você, fica Obrigada, tranquila, viu? Porque a internet hoje está bem difícil. Eu fiquei uma meia hora para conseguir entrar, achei que eu não ia conseguir, acho que ainda estou tensa. Então tá bom, obrigada. De nada, imagina.
A Juliana também escreveu aqui para nós: gostei muito do primeiro encontro, onde refletimos sobre a avaliação como uma ação primitiva do ser humano. Para mim, foi muito interessante pensar na avaliação fora do contexto escolar. Muito bom. Legal, Juliana. Eu lembro da Juliana também no fórum que ela participou, muito bom. Eu vou seguir, então, daqui a pouco daqui a pouco nós vamos abrir novamente, tá bom? Para vocês, se vocês puderem participar, pode ser assim, pela leitura, vocês me perdoam às vezes, falar, já colocou, mas é porque, como eu falei, é um contexto diferente, às vezes a gente fica... nós estamos aprendendo também, né? Você coloca ali, fazendo favor? Próximo. Tá. Então, sobre avaliação. Existem muitos estudiosos que traçam diversas teorias e acabam divergindo sobre alguns pontos específicos. No entanto, há uma concordância em dizer que ela é necessária quando falamos em educação. Então, nosso encontro hoje é sobre as concepções, né, teóricas sobre avaliação. E aí, quando quando nós lemos aqui, essa frase, né, ela está no nosso núcleo de avaliação, na análise e resultados, num caderno que logo vai estar disponível. Também quando nós fizemos o AVA o ano passado, para os professores que estavam no terceiro e no quinto ano, foi algo que nós construímos em relação a essa fala, né, a fala dos teóricos. Então, daqui a pouco a Érica vai trazê-los. E, como eu falei, né, no princípio, nós vamos perceber que eles têm que eles divergem em relação a alguns conceitos, mas que tem um ponto, lembra que eu falei para você, tem um ponto que eles têm em comum. Qual é esse ponto que eles têm em comum? Eles concordam que a avaliação ela é necessária, tá? Mas antes de prosseguir, queria falar um pouquinho também, quero até aproveitar um gancho aí de algumas falas, né, sobre a aula passada, né, na qual a Érica trouxe a questão da história da educação. E nós vamos ver, né, lembrando um pouquinho da aula passada, o que nós percebemos? Quando nós falamos desse processo histórico da avaliação, nós vamos pensar em um único instrumento, que é qual? A prova. Né? Em até um certo momento, só se fala de qual instrumento? Da prova. Quando nós... Vamos parar aqui. Quando nós entramos para fazer um curso, o que acontece? Nós entramos porque nós temos o desejo de aprender um pouco mais, aquela coisa toda, né? Mas nós já trazemos conhecimentos, né, de situações que nós passamos. Eu lembro, inclusive na semana passada, a prova, tá? Eu vou falar a prova. A prova, ela faz parte do nosso contexto escolar, né? Eu falei assim, eu tenho 46 anos e eu peguei esse contexto também, como muitas se colocou, né, falando de como que era a prova, como que era esse dia, né, então participei desse contexto. Então nós trazemos tanto uma bagagem do que nós estudamos, quanto daquilo que nós já passamos na nossa vida em relação à prova. Mas eu queria fazer um combinado com vocês nesse momento, assim, para a gente esquecer um pouco, vamos deixar um pouquinho de lado, né, a avaliação somente como prova, como esse instrumento, para que nós possamos nos abrir para ver algumas outras coisas também. Vocês vão perceber que não é nada que vocês não conheçam, que vocês nunca viram, mas que são coisas mais que a gente, como eu falei da outra vez, né, que a gente vai ativando dentro de nós, né, e trazendo aí para a nossa prática do nosso dia a dia, né? Momento desesperador na minha vida, a Suzane colocou, verdade. Então, é isso. Então, voltando aqui sobre os teóricos, né? Então, eles falam o quê? Eles divergem, vocês vão ver, mas eles falam em uma coisa que eles pensam igual, que a avaliação, tá? E eu estou falando da avaliação, vários instrumentos,
que ela é necessária, certo? Então, eu vou pedir para ali passar o próximo slide. E aqui a gente trouxe, né, nós brincamos aí uma provocação. Por quê? Porque nós já vimos no slide anterior que quando nós vamos estudar determinado autor, ele vai dizer assim, ó, a avaliação é importante. Então, eles afirmam isso, ó, a avaliação é importante. Tá, mas ela é importante, aí nós vamos pensar aqui, bom, se ela é importante, ok. E o porquê que ela tem essa importância? Né? Então, o que nós pensamos sobre a avaliação ter importância, porque já está posto, ela é importante. Então, o porquê ela é importante? E aí, nesse momento, queria pedir para vocês participarem um pouquinho também, para depois a gente puxar um gancho, para a gente ir até os próximos slides e depois já entrar com essa questão do conceito, pode ser? Então, a Lília vai nos ajudar, quem quiser apenas escrever, e para a gente poder dar sequência, aí só escreve, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade, como eu falei, né, como vocês preferirem. Eu posso falar, Simone, um pouquinho? Pode, só me fala quem está falando, é a Marisa? A Marisa. Isso. Né? Pode sim, Marisa, claro, por favor. Então, eu acho que a avaliação tem uma importância enorme, né? Isso no sentido geral, né? Não só a avaliação na forma escrita, mas na oralidade, na roda de conversa, na comunidade. Eu vou dar um exemplo aqui do que a gente está fazendo na nossa escola agora, nesse momento, que é a sondagem, né? E assim, nós estamos nesse momento aí com o ensino remoto, então, nós fizemos algumas crianças pelo WhatsApp mesmo, por chamada de vídeo, porque a família não tem recursos para acessar o Google Meet, enfim, né? As plataformas que a gente disponibiliza. E aí a gente vê a dificuldade realmente da família. Você acaba entrando na casa das crianças, né? Nesse momento específico. E aí você entende também a dificuldade, às vezes, na escrita, a dificuldade de você avaliar a criança numa conversa, numa roda de conversa, numa brincadeira. Eu observei muito isso, que essa semana passada nós tivemos essa semana de sondagem. Então, eu fiz pelo Google Meet e também fiz alguns pelo WhatsApp. Então, algumas mães relatavam, ai, professora, teve uma mãe que até assim eu fiquei, professora, eu vendo água no farol e eu chego tal horário, eu não tenho como colocar meu filho, a senhora pode fazer uma chamada às 19 horas? Totalmente fora do horário de trabalho, totalmente fora do contexto, mas eu não posso deixar essa criança sem, porque ela tem uma vida diferenciada, eu deixar de avaliar a criança, entre aspas, avaliar, e dar a importância da vida, entendeu? Eu acho que por isso é muito importante. Então, aí você começa a avaliar não só no sentido da escrita e da leitura, mas vai além, né? É aquele olhar da avaliação de todo o contexto familiar. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente conversou na aula passada sobre a avaliação a nível Brasil, e eu acho que é isso que falta um pouquinho também, né? No país, de um modo geral. Esse olhar para a criança nesse sentido, esse tipo de avaliação, né? Da vida, da maneira que ela consegue chegar à escola, da maneira que ela consegue se expressar, porque, assim, a gente presenciou muita coisa. Inclusive, na nossa reunião pedagógica, assim, as trocas foram coisas incríveis, assim, que a gente descobriu. Então, eu acho de fundamental importância, no sentido geral, tanto da criança, quanto da escola, quanto da comunidade, do professor, do coordenador, no geral, da equipe, na verdade, né? Ok, muito bom, Marisa. Obrigada, viu? Por nada. Sim, a Elaine está com a mãozinha levantada. Tá bom. Pois não, Elaine.
É Eliane. Eliane, perdão, Eliane, perdão. Não, mas tem problema, todo mundo confunde mesmo. Ai, desculpa. Então, o que eu vou trazer sobre avaliação, né, dentro desses dias aí, a última aula eu achei que foi bem proveitosa mesmo, na questão que a Érica trouxe. Apesar de eu não ter participado assim na conferência, as 2 primeiras eu não participei porque eu tive alguns problemas, mas eu assisti, né, que vocês deram a oportunidade da gente poder assistir também. E quando a gente fala da avaliação, né, o que eu achei importante ela ter colocado o Lucchesi, que ele coloca que a avaliação, na verdade, ela faz parte da nossa vida, não só dentro da educação. Agora, trazendo para a educação, há muitos anos a gente acreditava que a gente só avaliava a criança, né? E daquela forma, né, da educação bancária, onde a gente achava que era, né, os donos do saber, e ia depositando ali na criança, e para ver se ela tinha aprendido o que você depositou, você dava aquelas avaliações. Então, durante muitos anos, a gente teve aí, né, também a reprovação, e a gente não parava para pensar na questão do tempo da criança. E também que a avaliação não é só para a criança, a gente se avalia também, né? E eu acho que isso é o principal, né? Você se avaliar, você tentar chegar mais perto da criança. E como é que você vai fazer isso? Então, tirando a questão dessas avaliações escritas, né, que são muito comentadas dentro da escola, vamos colocar, né, a avaliação como a gente faria de uma pessoa, né, no seu subjetivo. Então, tem uma criança ali que, de repente, né, há muitos anos acreditava-se que essa criança ela chegava na escola sem saber nada. E usavam vários termos, né? Essa criança ela é crua, né? Não fez o prezinho. E a gente sabe que não existe isso, né? A criança ela começa aprendendo dentro do ventre da mãe. Se a gente for falar aí, né, da questão Piaget, ele também traz aí esses desenvolvimentos. E logicamente que o meio também contribui. E dentro da escola, a gente tem que tentar fazer esse olhar. A criança, quando ela chega, ela sabe muito. E às vezes ela sabe até mais com as experiências dela que as nossas experiências. A gente acaba aprendendo. E aí, qual é o nosso papel, né, diante disso? É trazer desafios, né? Trazer a nossa escuta, trazer aí para dentro da escola uma aprendizagem atual. Eu digo atual pela aula, né, anterior, pela segunda aula, porque a gente ouve muito, que muitos professores falam, na minha época, né, na minha época isso dava certo, na minha época, mas na aula anterior a gente viu bastante que a sociedade ela mudou, ela está em constante mudança, nós mudamos, né? Então, você enxergar esse aluno como um todo, e nessa questão de avaliar o todo dele, você vai encontrar sempre aprendizados, e você também vai aprender. E quando você também está fazendo essa avaliação, você está se autoavaliando, para você tentar, porque a gente tem várias maneiras de aprender, né? Então, de repente, não aprende como o outro. Um aluno, de repente, numa aula expositiva, ele pode perfeitamente aprender. Já vai ter um outro aluno que ele vai precisar de algo lúdico. Então, o professor ele vai verificando nessa avaliação esse processo. E dentro desse processo, ele vai transformando o seu planejamento, as suas ações, ele vai refletindo, e dentro disso ele vai alcançando os objetivos e respeitando, né, aquele tempo da criança, né, vendo mesmo a subjetividade de cada um. Porque muitas vezes a gente acaba falando, a gente faz sim uma avaliação da turma num todo, porém, a principal avaliação que eu acho não, né? Eu tenho certeza, é você valorizar o indivíduo num todo. Porque sempre, muitas vezes o professor fala, mas aí eu trabalhei com esse aluno e ele só aprendeu isso. Mas será que é só dentro daquele tempo dele e dentro de tudo que o professor fez?
Então, eu creio que a avaliação, ela é um norte, ela nos dá um norte, né, para a gente estar melhorando aí o nosso ensino, né, e atingindo essa aprendizagem. Também não devemos também esquecer, lógico que tem muito o contexto social, ele influencia também, né? Então tem coisas que logicamente que o professor ele pode até não alcançar devido a algumas questões, né, socioemocionais, algumas questões psicológicas, algumas questões, né, de algum transtorno, né, alguma deficiência. Então, tudo isso, né, também é um momento onde a escola também tem que sentar e avaliar até que ponto, até onde a escola pode chegar, até onde a escola pode fazer. Então, eu creio que a escola ela está em um movimento, processo de avaliação, né? A gente vive se avaliando para tentar melhorar. Por que a gente está fazendo esse curso hoje, né? A gente está fazendo porque a gente quer melhorar. E sempre assim, né? Porque a gente quer alcançar os objetivos, a gente quer entender esse nosso aluno cada vez mais, né? E o aluno que eu digo é num contexto geral, tá? Então, é essa, tá? A minha contribuição. Obrigada, não tem um monte de coisa aqui que eu já vou puxar o gancho da sua fala, tá? Oi, ô, Ciro, eu vou aproveitar para passar aqui do chat, que também tá, como se diz, né? Cheio. A Jéssica então tá, vou esperar a sua fala e a gente já prossegue. Sim, a Jéssica contribuiu aqui colocando que a avaliação é importante para saber como procederei futuramente. A Marisa colocou, com certeza a avaliação é para além da educação. Juliana colocou, penso que a avaliação é extremamente importante, pois está diretamente relacionada à qualidade de ação e reflexão. É uma forma de aprimorar nossas ações. A Marisa colocou que concorda também com a Eliane. A Suziane colocou, a avaliação é sim importante, não necessariamente a prova, mas o avaliar o tempo todo em todas as atividades propostas e comportamentais. Assim, vamos conhecer os pontos a melhorar de ambos os lados, podendo tomar outro caminho para que todos sejam atingidos. Obrigada, meninas. Obrigada, Ali. Você passa o próximo slide, fazendo favor. Então tá. Então eu vou puxar aqui alguns ganchos de vocês para poder prosseguir. Quando entra aqui o slide, sai fora de... Pronto. Então, vocês me trouxeram... antes de começar a falar um pouquinho do que vocês me trouxeram, eu quero trazer um pouquinho da fala da Marisa. Quando ela fala a questão... eu ouvi isso ontem, Marisa, de um professor falando a mesma coisa que você falou. Você falou assim, hoje nós estamos num contexto que nós entramos dentro da casa dos alunos. É verdade, ontem meu professor ele falou a mesma coisa, né? Eu tenho um menino de 8 anos, quando eu entro na aula, ele fala assim, boa tarde, Simone, e já pergunta do meu filho. E as outras pessoas que vão entrando também. E ele falou assim, antes a gente tinha aula com os alunos, e normalmente a gente não conhecia a família, não sabia, hoje a gente está dentro da casa dessa família, e é isso mesmo que está acontecendo nesse contexto, né, nesse contexto de pandemia, né? E em relação às outras falas, e também, né, da fala da Marisa, nós vamos ver o quê? Que a avaliação, ela vai fazer o quê? Ela vai nortear nossas ações, ela vai processar, né, ações futuras, transformar, ela vai trazendo, né, isso, né, mudar, olhar para a qualidade, né, daquela realidade, como nós falamos lá numa primeira aula. Então, tudo isso está relacionado em relação à avaliação, né? Então, nós vamos chegar lá na questão da meta e dos planejamentos. Mas quando nós olhamos, então, avaliar, além de o que é avaliação, né? Então, além de nós pensarmos o que é avaliação, e retomando um pouco na questão do Lucchesi, lembro que na primeira aula eu até brinquei, né? Eu gostei disso, né? Então, avaliar é o quê? É revelar a realidade, ponto, ponto, ponto. Por quê?
Depois disso, é uma outra gestão, que já não é mais avaliação, porque você já está com a avaliação pronta, já te mostrou a realidade. E aí o próximo passo é o quê? É justamente a próxima pergunta aqui, ó, o que é necessário? Para que avaliação? Então, o próximo passo é esse, né? Você avaliou, o que eu faço? Para que essa avaliação? Que é justamente o que vocês trouxeram para a gente, né? Você vai, com essa avaliação, você vai nortear as suas ações, você vai planejar, você vai replanejar, você vai transformar, você vai tentar levar não só a questão da educação, mas outras questões também dentro da escola, para alcançar uma qualidade, né? Então, é isso que vai, por isso é importante a avaliação, né? Por isso a importância da avaliação. Li, passa para mim, por favor. E aí, uma das questões da avaliação é a meta. Nós trouxemos aqui o significado da palavra meta. Objetivos que se almeja, ou cessamento de um período, de uma ação, um estado de coisas. Quando nós pensamos, trouxe um... Eu fiz uma anotação antes de ir para lá, eu quero ler aqui para vocês. Ó. Precisamos ter clareza do que nós queremos, não pelo senso comum, mas de forma crítica em relação à situação. Saber para onde vamos e para onde nós queremos chegar. Então, a meta, ela vai fazer o quê? Ela vai estipular aonde nós queremos chegar. E a avaliação, ela vai nos ajudar a chegar nesse lugar. Vou voltar, vou sair um pouquinho, vou tirar um pouquinho o contexto escolar, vou deixar ele aqui de ladinho, né? Vou pedir para vocês irem comigo. Nós vamos entrar na nossa vida um pouquinho, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei de manhã, tá bom? Vamos pensar que virou 2021, acabou, todo mundo toma vacina, acabou a pandemia, bora sair para a rua, né? Vamos passear, vamos viajar, vamos fazer aquilo que nós deixamos aí, né, guardado aí um tempo nesse 1 ano e pouco, né? E aí, janeiro, fala assim, eu vou ter férias em julho. Bom, então eu vou me programar. Então, o que eu quero fazer nas férias de julho? Eu quero viajar. Sua meta é essa, julho, viajar. E aí você vai se planejar. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no que eu quero, nas roupas que eu vou levar. Eu vou pensar, bom, julho, normalmente é um período de inverno, então qual lugar que eu quero ir? E aí vai lá fazer todo o planejamento. Então tá, fechou janeiro, colocou uma viagem como meta, se planejou. Aí passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, não fez nenhuma avaliação daquilo que tinha sido planejado. Mas em uma das avaliações, um dos planejamentos era justamente, sei lá, guardar R$50 por mês, 200, um valor lá que era para ajudar para a viagem. Mas não fez. Só que como não foi feita a avaliação mensalmente, ou quinzenalmente, ou a cada dia, olhando para aquela meta, né? Porque às vezes a gente estipula algumas coisas que fica tão ansioso que todo dia fica olhando para aquilo, né? E aí, o que aconteceu? Chegou em julho, viu que não tinha dinheiro para viajar. Poxa, não vou poder ir. Por quê? Porque eu não avaliei antes e no meio do caminho eu me perdi, acabou a viagem. Então, isso eu estou trazendo um exemplo da nossa vida, né? E como já foi falado aqui, a gente vai percebendo que avaliar, a avaliação não está só dentro do contexto escolar, a meta não está só dentro do contexto escolar, e eu tirei um pouquinho fora para a gente trazer como exemplo. Mas voltando para o contexto escolar, vou pedir para ali passar para mim. Né? Então, para onde nós queremos ir? Quando você pensa na meta, para onde nós queremos, e você pensa, onde eu quero ir, o que precisa? Nós precisamos ter o quê? Um planejamento. Li, você passa fazendo um favor? E o lugar dessa avaliação? Então, vamos ver onde vai entrar essa avaliação, né? Dentro da questão
desse planejamento? O lugar da avaliação é em cada meta estipulada, pois se a avaliação ocorrer somente no final do ano letivo, para saber se o objetivo foi atingido, pode-se ter uma surpresa, sendo que pior será se não houver tempo hábil para alcançar o objetivo idealizado inicialmente. Lembra quando eu brinquei da viagem? Foi a fazer a avaliação só nas vésperas da viagem. Aí se percebeu o quê? Que não tinha conseguido atingir a meta e não daria mais tempo. Então, ia ter que fazer o quê? Cancelar aquela viagem. Na educação, é a mesma coisa. Por quê? Porque se você chega no começo do ano, eu dei um exemplo, aí eu tenho uma turma de terceiro ano, né, ou qualquer ano aí, né, e você chega no começo daquele ano específico, faz o planejamento. O que essa criança precisa, quando ela terminar o ano, ela precisa ter conseguido aprender, eu ter conseguido ensinar, e nós precisamos ter compartilhado esse aprendizagem, porque como nós falamos, a criança não é uma tábua rasa, ela traz conhecimento e ela compartilha também esse conhecimento, certo? Então, quando ela chegar no final do ano, que ela já precisa ter alcançado para ela ir para o próximo ano. Mas se a gente faz a meta, se nós pensamos na meta no começo do ano, vamos caminhando e deixando para fazer, e agora eu vou falar de prova, né, como a Érica trouxe, como era antigamente, que se fazia o quê? Um exame no final do ano, eu não vou ter um tempo hábil para recuperar, para ajudar essa criança, ou mesmo para me avaliar, para me autoavaliar e falar assim, não, com esse não está dando certo dessa forma, né? E aí a gente vai ver que não conseguiu alcançar aquela meta, aquele planejamento estipulado para aquele ano. Por favor. E dentro das metas? E as metas, elas têm que, assim, eu gosto muito dessa parte, né? Uma meta de longo, médio e curto prazo. Então, quando nós pensamos uma meta de longo prazo, nós podemos pensar lá no começo do ano, né? Isso é, sonhar com o educando, alcançando os objetivos propostos para aquele ano ciclo em relação ao ensino-aprendizagem. Então, aqui, no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo, mas nesse eu vou falar sobre um ano específico, por exemplo, o terceiro ano, que já tinha sido o exemplo anterior. Então, dentro desse começo de ano que eu planejei, eu vou pensar a longo prazo. Por quê? Porque eu vou pensar naquela criança, naquele aluno que eu vou sonhar para o final do ano. A médio são aqueles objetivos propostos que são divididos por bimestre ou por trimestre, porque se não dividirmos, o que vai acontecer? Nós vamos perceber, ou correu muito, ou correu de menos, ou pulou alguma coisa, né? Então, é por isso a necessidade de dividir, de se planejar. E a curto prazo? São os objetivos estipulados para cada dia, porque a cada dia, quando nós, professores, sentamos para fazer o nosso planejamento, nós não vamos pensando, eu queria alcançar isso daqui, eu queria alcançar aquilo lá, né? Vai se pensando nesse sentido, vai se pensando nesse sentido, o que quer alcançar, certo? E aí, o que acontece? A curto prazo, precisa também haver uma avaliação, né, no dia a dia. Por quê? Porque você pensa naquele objetivo que quer se alcançar naquele dia, e aí quando chegar no final do dia, você pode falar assim, puxa, eu consegui muito mais além, porque assim, foi muito boa a aula, as crianças responderam muito, e eles se entusiasmaram, olha que legal. Ou então você fala assim, poxa, não deu aula. Isso é uma autoavaliação. Alguém falou, né, que não é só o aluno que é avaliado. Nosso trabalho também, ele é avaliado, né? O que nós queremos também acaba sendo avaliado a curto prazo. E essa avaliação a curto prazo, ela é muito boa, porque ela vai nos nortear também. E aí, a gente traz aqui a meta 5, eu já tô acabando, tá, meninas? A meta 5, como exemplo, é a meta do governo, né? Só aqui no Diário Oficial de 2001, que é de Guarulhos, tá? Meta 5.
alfabetizar, na perspectiva do letramento, todas as crianças até, no máximo, 8 anos de idade, terceiro ano do ensino fundamental. Essa parte das estratégias, eu não vou fazer a leitura, depois vocês fiquem à vontade, vai estar, o material vai estar liberado lá no AVA, né? Bem interessante, é legal, mas só por questão de tempo mesmo. Eu vou pular, mas vou explicar um pouquinho isso. Então, nós temos uma meta aqui para o terceiro ano, para atingir, só para a gente conceituar um pouquinho mais a questão da meta. Então, eu falei sobre uma meta no ano ciclo, né? Então, nós pensamos num terceiro ano e nós falei sobre essa meta, o que é a curto, longo e médio prazo. Mas quando nós pensamos numa meta como essa daqui, vamos pensar nas crianças que entram lá no ensino infantil, no primeiro ano. Elas estão no primeiro ano, elas têm, aqui está me falando que eu tenho até o terceiro ano, não que tenha que acontecer no terceiro ano, tenho até o terceiro ano. Então, a criança entrou no infantil no primeiro ano, essa é uma meta de alfabetizar a longo prazo. Por quê? Porque eu estou pensando no terceiro ano, né? Então, eu tenho aí um tempo para poder trabalhar isso. É longo. A médio, se a criança está no segundo ano e ela não foi alfabetizada ainda, eu tenho uma meta a médio prazo. Agora, a criança chegou no terceiro ano e ela não está alfabetizada, eu tenho uma meta a curto prazo. Então, tem metas que nós vamos pensar a nível do quê? De ciclo. Lógico, se a criança alfabetizou no primeiro ano, melhor ainda, né? Muito bom. Mas nós estamos falando aí de uma meta que está aqui posta e que nós podemos pensar dentro da questão né, dos exemplos de curto, longo e médio prazo. Então, as metas, elas estão relacionadas dentro desse conceito. E é muito bom estipular as metas e, melhor ainda, é o quê? O planejamento e exatamente o que nós estamos falando hoje, a avaliação. Por quê? Porque se eu deixo para pensar na avaliação, e eu estou falando no instrumento, em diversos instrumentos que a Érica vai... a gente não vai falar sobre instrumento de avaliação hoje, é para a próxima aula, tá? Vou deixar vocês aí um pouquinho com curiosidade, né? Então, se eu penso nessa questão, né, de ir olhando como que está esse ensino-aprendizagem, com certeza, no final do ano, no final do ciclo, eu não vou ter surpresas e pior do que ter surpresas é não ter tempo para poder tentar ajudar essa criança. Lígia, coloca o próximo, fazendo um favor. O próximo é a questão das teorias, né? O que cada teórico, né, ele pesquisou e ele pensa sobre a questão da avaliação. Tudo que assim, que foi falado até agora, que eu queria que vocês guardassem mesmo com vocês aqui. A avaliação, ela é importante, a avaliação, ela vai nortear o quê? O caminho para se alcançar a meta estipulada, né, que seja para aquele ano, para aquele ciclo, a curto, médio, longo prazo, né? Ela vai te nortear. Então, guardem isso. A importância da avaliação na aprendizagem. E agora eu vou chamar a Érica, que ela vai dar sequência com vocês. Um bom resto de aula, uma boa tarde para vocês. Se cuidem e estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tchau para vocês. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui, justamente nisso que a Cita está falando, né? Que a Simone trouxe. Então, ela conversou sobre as metas, ela conversou sobre o planejamento, e aí, antes de dar continuidade, a gente vai só retomar um conceito, que assim, esse conceito a gente vai ter que retomar todas as aulas, porque é algo que a gente está falando desde 1930, igual a gente viu na aula anterior, né? Que assim, a avaliação é um processo muito amplo, é um processo complexo. Normalmente, e a gente já viu isso por conta de todas as questões históricas que nós passamos,
por conta daquilo que já vinha sido feito, daquilo que se imaginava que era a forma correta. A avaliação, ela foi reduzida a um sinônimo de prova ou de exame, que é pior, né? Porque o exame, como a gente já falou, o exame ele tem a intencionalidade de ser classificatório, né? Aquilo que nós fazíamos, ou pelo menos na minha época, né? Quando eu fazia isso. Que dizia assim, olha, você vai passar ou você vai repetir, que eram as provas finais, aquilo, tinha característica de exame. Que o exame tem a intencionalidade de classificar, tá? Então, só repetindo, nós temos exames hoje no Brasil? Temos vários exames. Existem escolas que adotam esses exames e nacionalmente nós temos o Enem, o ENAD e os vestibulares. Tá? Esses são os exames que têm a intencionalidade de classificar, de revelar, é lógico, eles foram pensados para servir de instrumento sobre estudos, mas esses são os exames. As provas acabaram, houve uma mistura aí nesse processo, a avaliação virou prova, que virou exame, então assim, a gente precisa separar muito bem isso precisa ficar bem distinto. Então a avaliação é um processo muito amplo, e como a Cif falou, nós vamos estar trazendo na próxima aula, que a avaliação, ela requer uma série de instrumentos. Então, eu vou fazer uma avaliação hoje. Então, a gente vai pensar, antes de falar qual é o instrumento que eu vou estar utilizando, qual é a função que essa avaliação vai assumir. Tá? Então, assim, é um assunto que é muito amplo, e por conta de ser amplo, ele acaba sendo complexo. Tá? Mas vocês vão tirar de letra, porque a nossa rede é uma rede que estuda, é uma rede que está sempre buscando se informar, então vai dar tudo certo, tá bom? Então, olha só, assim como a Se trouxe na primeira aula, e agora há pouco, e nós também falamos na aula anterior, a avaliação, ela tem a intenção de revelar a realidade. O meu aluno fez uma atividade, mas ele estava com dor de barriga. Ele não conseguiu fazer. Então, naquele momento, a avaliação revelou a realidade. Se a criança estiver com algum problema físico, que seja dor de barriga, dor de dente, ela não vai conseguir fazer a atividade, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Mas ele não fez porque... Não. Revelou-se a realidade. E tinha um comprometimento de ordem emocional, de ordem psicomotora, e eu consegui observar. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A avaliação é um processo muito amplo, e ela mostra para a gente a realidade do momento, né? Então, nós não podemos perder esse foco. Então, a gente também não pode trazer para a avaliação, restringir ela a um significado, a um sinônimo de um dos instrumentos. Não pode. A avaliação é prova. Prova é um instrumento de avaliação. A roda de conversa é avaliação. Roda de conversa é um instrumento da avaliação. Então, todas as estratégias que nós utilizamos para verificar como que está o processo de aprendizagem do educando são os instrumentos, mas sobre isso a gente vai estar aprofundando na próxima aula. Tá bom? Então, agora, só para a gente retomar essas questões. Quando a gente fala em avaliação, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente não pode esquecer que a avaliação ela vai estar sendo orientada por algumas coisas. Que coisas são essas? Bom, essa avaliação, quando eu falo de avaliação, a avaliação ela vai estar sendo orientada pelos valores que eu tenho. Então, o que eu acredito? No que eu acredito? Eu acredito que o aluno, ele sabe, que o aluno aprendeu o conteúdo, que ele desenvolveu a aprendizagem, quando ele sabe me explicar corretamente aquilo. Então, esse é o meu valor, né? Outra coisa que também vai orientar essa avaliação é a minha ideologia. O que eu acredito a respeito de educação? O que eu penso a respeito de educação, né? Então, quando o profissional ele vai estar pensando no processo avaliativo, essas são questões que estão lá. A gente fala assim, olha,
nós precisamos valorizar os conhecimentos que os alunos trazem. E a gente também precisa valorizar os conhecimentos que os professores trazem, né? Então, esses dois fatores, né? Essas duas variáveis, elas vão estar inferindo, sim, dentro do processo de avaliação, que é o que o professor tem como valor e o que ele tem como ideologia educacional. Esses dois fatores, eles vão gerar um terceiro fator, que é um fator de relações políticas sociais. Não é política partidária, gente, por favor. Políticas sociais. Então, vamos pensar assim. Eu tenho um terceiro ano. E a minha amiga tem um terceiro ano também. Nós vamos estar trabalhando juntas, né? Só que, veja, quando eu proponho avaliação, eu estou imbuída dos meus valores e das minhas ideologias, daquilo que eu acredito. A minha amiga vai estar imbuída dos valores e da ideologia dela e naquilo que ela acredita. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos precisar conversar, porque eu tenho um terceiro ano, ela tem um terceiro ano, o aluno não é meu, embora a gente goste disso, né? Eu peguei um terceiro ano, eu gosto tanto, é meu aluno, a gente foi no colo, né? O professor dos anos iniciais tem esse carinho, essa dedicação, né, toda. Mas o aluno é nosso, o aluno é da escola. Eu preciso pensar que esse meu aluno deve ter os mesmos direitos de aprendizagens que os alunos da colega, né? Não pode ser assim, os delas têm um direito e o meu tem outro. Não, todos os alunos têm que ter os mesmos direitos. Isso que é um processo democrático, né? Quando a gente... E o processo de equidade que a gente fala tanto, de igualdade dentro da educação, é garantir a todos os mesmos direitos e os mesmos acessos. Então, quando nós vamos discutir essas questões de avaliação, o que vai estar dentro do processo avaliativo, nós vamos estar conversando e muita coisa vai estar relacionada àquilo que eu acredito, àquilo que eu trago como valores e ideologias, né? Bom, pois bem, conversamos, as nossas relações políticas sociais estão ali, né? O que mais que nós vamos ter? Nós vamos precisar de um rigor técnico. Porque lembra, não posso pensar em juízo de valores, né? Não em juízos de valores pessoais. Então, assim, mas é que eu gosto desse... Se o meu aluno respondeu isso, tá bom. Não. Como nós estamos pensando que todos os alunos precisam ter o mesmo direito, o mesmo acesso, nós precisamos ter um rigor técnico, né? A gente precisa entender que existe uma relevância social, sim, mas que todo mundo precisa ter os mesmos acessos e os mesmos direitos. Então, assim, aquilo que eu vou entender como avaliação precisa estar muito próximo daquilo que o outro também vai entender ou vai praticar. Por isso que a importância de nós conversarmos a respeito desses assuntos, discutirmos a respeito desses assuntos, para tentar aproximar o máximo possível. E é justamente pensando nesses critérios que nós trouxemos nós trouxemos 3, gente. São 154 reflexões sobre função de avaliação. Então, nós trouxemos só 3 autores, porque são muitos. Então, existe uma divergência muito grande. Como a se trouxe na primeira parte, eles divergem em vários pontos. Qual ponto eles não divergem? Eles não divergem na concordância de que a avaliação ela é extremamente necessária para você tentar atingir uma qualidade de educação que garanta os direitos das crianças, né? Das crianças, do adulto, de todas as pessoas. Então, assim, mas eu não preciso fazer. Não, todos eles concordam que é necessário haver a avaliação. Lembra? A avaliação do seu processo macro, a avaliação dentro daquilo que a gente vai conseguir observar para ter mais elementos possíveis que mostrem para a gente qual é a realidade que nós temos naquele momento, tá? Então, assim, para a gente entender essas funções, essa função da avaliação seria o que, Érica? É a minha intencionalidade. O que eu quero com essa avaliação? Essa avaliação, ela tem qual finalidade? Ela se destina para quê? Para que eu vou fazer isso? É essa reflexão que eu tenho que fazer. Bom,
pensando justamente nesses valores, nessas ideologias, nessas discussões político-sociais, nesse rigor técnico, cada um dos autores que nós vamos trazer, eles têm um foco dentro da sua pesquisa. E aí o primeiro que nós trazemos é o Benjamin Bloom. Né? O Benjamin Bloom, ele é muito famoso pelas suas teorias. Todo mundo, quando vai falar a respeito de avaliação, sempre fala, olha, vamos fazer uma avaliação diagnóstica, vamos fazer uma avaliação formativa, vamos fazer uma avaliação somativa. Essa teoria, ela foi proposta pelo Benjamin Bloom, né? E a gente entende por que ele propôs isso? Nós precisamos entender para a gente saber se aquilo que ele pensou, se aquilo que ele desenvolveu, conversa com aquilo que eu penso, né? Se conversa com aquilo com os meus valores e com as minhas ideologias, tá? Então, o Benjamin Bloom, gente, ele era um psicólogo e pedagogo lá americano, e ele tinha, assim, ele falava que o ser humano, ele precisa se desenvolver em todos os seus aspectos, mas os aspectos que ele olhava era o aspecto cognitivo, o emocional e o psicomotor. Tá? Então, todo o trabalho dele era desenvolvido observando esses 3 aspectos. Então, ele dizia assim, a gente precisa olhar para o aspecto cognitivo, precisa olhar para o aspecto emocional e precisa olhar para o aspecto psicomotor. Pensando em todos eles, né, como áreas distintas, nós precisamos fazer uma avaliação diagnóstica dentro desse aspecto cognitivo, uma avaliação diagnóstica dentro do aspecto emocional e uma avaliação diagnóstica dentro do aspecto psicomotor. Então, ele não falava numa avaliação partindo de um instrumento. Não, ele falava da avaliação considerando o momento que o professor, a finalidade para que ela se destina, né? Então, a avaliação diagnóstica para o Bloom seria aquela que tinha a finalidade de verificar as aprendizagens que o aluno já tinha trazido, já tinha assimilado. Para o Bloom, essa avaliação ela seria feita no momento em que eu conheço os meus alunos, no momento em que eu recebo os meus alunos. Lembra? Assim como todos os educadores que nós vamos trazer aqui, o Bloom também não acreditava que o aluno vem vazio, vem desprovido de alguma coisa. Não. Ele acreditava que ali existia muito conhecimento, né? Então, a gente precisava verificar quais são esses conhecimentos que o aluno já traz. Então, essa avaliação que o professor vai propor não pode ser uma avaliação com base nas aprendizagens daquele ano. Precisava ser uma avaliação com base nas aprendizagens anteriores e com base nas experiências que o aluno tinha. Ah, mas eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica para entender o emocional? Temos sim. Lá no QSN, a gente tem lá todo um eixo que se destina a isso. Então, precisa fazer uma avaliação, porque tem lá, do 1º ao 2º ano, quais são as aprendizagens que o nosso aluno precisa desenvolver, tanto da interação social, quanto do relacionamento. Então, a gente precisava estar fazendo. Esse é o pensamento do Bloom. Não só pensando no eixo cognitivo, nem só no eixo psicomotor, mas precisava estar considerando todos os eixos. E a formativa? De acordo com o Bloom, a formativa é aquela que vai acontecer durante o processo. Olha, fiz uma avaliação diagnóstica. Eu já sei todas as coisas que os meus alunos, eu já compreendo as coisas que os meus alunos já sabem, já me revelou a realidade daquele momento. Então, por isso, não pode ser um instrumento único, precisam ser vários instrumentos para garantir que eu consiga observar isso. Então, a gente começa para a avaliação formativa. Então, ela tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento. Então, eu fiz um planejamento, eu tenho um plano para aquele ano, a gente não tem um plano anual. Então, é esse planejamento que eu vou estar acompanhando. Então, dentro desse ano, eu vou realizar avaliações formativas. E depois do final do processo, a gente vai fazer uma avaliação somativa. Ah, já sei! É uma prova com múltipla escolha que o aluno vai me mostrar o que ele sabe. Não, não é isso.
tá? O Bloom, ele trazia que a avaliação somativa, ela acontece no final do processo e ela tinha duas intencionalidades muito fortes. A primeira era de verificar se a forma, as estratégias de trabalho que eu utilizei, quando eu observei a avaliação formativa, se elas deram certo, né? E se isso refletiu o resultado lá na aprendizagem do educando, né? Então, assim, a avaliação somativa não é somar tudo para saber qual é a nota do aluno no final do ano. Não tem essa finalidade, não, né? É para verificar se, de fato, todas as estratégias e trabalhos que nós dispusemos, que nós colocamos a favor da aprendizagem do aluno, se elas deram certo. E aí, lembra como a gente faz aqui na prefeitura, a gente faz a passagem de turno, trazer isso para o próximo professor. Então, as ideias do Bloom são essas, né? Pensando que ele tem todo um desenvolvimento de psicólogo, assim como a gente conhece lá o Piaget, Vallon, Vygotsky, né? Então, era essa linha de estudo do Bloom. Próximo livro. Aí, nós temos o Lucchesi, né? O Lucchesi também, ele tem, assim, uma carreira bem extensa na educação, né? O Lucchesi é um teólogo, filósofo, educador, terapeuta. Numa das palestras que eu fui do Lucchesi, ele diz que ele é um multirepetente. O Lucchesi é daquela época dos exames, né? Então, não tinha assim, você não foi bem no exame, vem aqui e reprova, faz a recuperação. Não tinha, ele ainda não é desse momento, né? Então, como ele deve ser daquele período de transição, ele ainda repetiu muitas vezes. E isso fez ele refletir a respeito dos processos avaliativos. O Lucchesi tem um artigo em que ele refuta o pensamento do Bloom. Não porque ele acha que as teorias do Bloom estão totalmente erradas, não. Ele gosta do trabalho do Bloom. Bloom traz outros trabalhos importantes, a taxonomia do Bloom, que vai falar a respeito do desenvolvimento cognitivo, e ele também é utilizado pelo Lucchesi. Mas quando a gente fala em funções de avaliação, a que ela se destina, aí o Lucchesi não concorda com ele. O Lucchesi diz que nós temos 3 tipos de avaliação, que não são aqueles trazidos pelo Bloom. Então, ele diz assim, olha, a gente tem uma heteroavaliação. Uma heteroavaliação, lembra lá da história do homogêneo e heterogêneo? Homogêneo é quando as coisas se misturam, heterogêneo é quando as coisas não se misturam, quando você tem lá 2 elementos que você consegue identificar os 2. Então, isso seria o processo da heteroavaliação. É quando o professor avalia o aluno ou quando o aluno avalia o professor. Sempre nessa relação de ambiguidade, sempre os 2 ali juntos, tá? Então, é uma via de mão dupla, né? Então, o Lucchesi traz a heteroavaliação como esse instrumento. O professor vai fazer uma prova, heteroavaliação. O aluno vai apresentar um seminário, heteroavaliação. Eles vão fazer um jogo e o professor vai observar ou o aluno vai observar heteroavaliação. Tá? Então, são vários instrumentos que vão atender a essa função, que vai ser a função da observação. O professor vai observar o aluno ou o aluno vai observar o professor. O Lucchesi diz que existe uma outra função extremamente importante, que é a autoavaliação. Então, o professor faz uma autoavaliação do seu trabalho e o aluno faz uma autoavaliação da sua aprendizagem, né? Então, assim, de acordo com o Lucchesi, esse é um processo extremamente importante. O aluno sendo protagonista da sua aprendizagem e o professor mediador do processo, essa autoavaliação ela é extremamente necessária, né? Então, o aluno precisa entender a que se destina a escola, por que ele vai para a escola, por que ele está aprendendo aquelas questões daquela forma, né? Então, essa autoavaliação, ela precisa ser feita. Outra coisa que o Lucchesi diz que também precisa ser considerada é a avaliação por opinião. Não sei se vocês já passaram por isso, quando o aluno chega assim no professor e fala, ai, que aula chata, não gostei dessa aula hoje. Aí dá uma dor no coração, a gente fica triste, caramba, planejei o tempo inteiro. Não quer nem saber do aluno por que ele não gostou da aula, né? Ou tenta convencer ele de que ele está errado. O Lucchesi diz que não é bem assim.
que essa avaliação por opinião ela é extremamente importante, porque ela dá para a gente indícios de como melhorar, né? Então, assim, essa avaliação por opinião, ela também se dá numa via de mão dupla. O aluno opina a respeito da aula e o professor opina a respeito da participação do aluno, né? Então, assim, não se trata de julgamento, se trata de uma participação democrática para que melhorem os processos, para que melhorem as relações, né? Bom, e aí a gente vai ter a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, ela começou os estudos dela sobre avaliação lá em 1979. Ela foi a segunda mulher mestra no Brasil que falava a respeito disso. E aí ela fala o seguinte, sobre a função da avaliação. Qual é essa função? Qual é a função que ela diz que no Brasil ainda existe a avaliação classificatória. Então, como existe, ela precisa ser posta, né? Ela não concorda com esse tipo de avaliação, mas ela entende que é uma das funções, que tem a função de classificar. Então, muita gente ainda pratica isso, por isso que ela coloca lá. Mas ela se dedicou a vida inteira a estudar a avaliação como com a função mediadora. Então, para a Jussara Hoffmann, a avaliação sempre vai ter a função de mediar a aprendizagem, né? Então, lembra, para todos eles, o aluno é protagonista da sua aprendizagem e o professor não está ali na condição de quem sabe. O professor está na condição de quem media. Isso é distante, isso é muito distante ou muito ruim para a gente? Não devia ser, porque isso está pautado já nas nossas legislações, como nós já vimos. Então, desde 96, nós temos uma discussão muito forte a respeito disso. São mais de 20 anos, né? Que essas coisas estão postas legalmente, né? Então, a Jussara, ela diz que, independente do momento em que nós apliquemos a avaliação, independente do instrumento que nós vamos aplicar da avaliação, ela precisa ser mediadora. Ela sempre vai assumir a finalidade de observar, acompanhar e sempre promover a melhoria dos resultados a partir da observação que é feita, independente de quem esteja fazendo. Tá? Então, vejam, nós temos 3 autores renomados, 3 autores sempre citados, mas que eles enxergam a avaliação sob pontos de vistas diferentes, né? Então, eles têm um olhar para a função da avaliação de forma diferente. E aí a gente precisa entender um pouco mais a respeito desses autores, entender quais são os nossos valores, né? Quais são as nossas ideologias, para a gente ver qual deles se alinha mais. Ah, Érica, eu gostei de todos. Tudo bem, não tem problema. Então, a gente vai ver agora, no próximo esquema, como que a gente aplica isso lá dentro da nossa sala, lá dentro do nosso dia a dia. Gente, ó, já vou falar para vocês. Tá vendo que ali que instrumento tá numa cor escura, num cinza escuro, né? Porque a gente não vai falar disso hoje, a gente vai parar ali na função da avaliação, tá bom? Que é para garantir que vocês gostem bastante e venham também na próxima aula. Então, olha só. A primeira coisa que nós, professores, fazemos quando nós estamos pensando numa aula ou numa situação de interação entre o aluno, é pensar em qual aprendizagem nós vamos estar promovendo. Qual é a aprendizagem que nós vamos olhar? Ah, mas eu consigo olhar 5 aprendizagens de uma vez. Tem certeza? Será que a gente está fazendo, então, por quantidade ou por qualidade? Ah, mas dá para fazer 5. Tem certeza que você consegue observar 5 aprendizagens de uma vez com 30 alunos na sala de aula? Isso é uma reflexão para a gente fazer, hein? Então, às vezes, quando a gente fala assim, olha, mas o aluno, vou propor uma atividade, ele consegue mobilizar um monte de coisa. É fato, isso é fato, ele consegue. Mas nós conseguimos observar como? Então, se a gente está pensando em qualidade, a gente também tem que olhar para toda essa situação. O que eu quero com o que de fato eu quero com aquilo? Né? Porque a gente corre o risco de não dar conta de observar todas as coisas, tá? Ou de observar
sem de fato verificar qual é a realidade que está sendo revelada, porque aí a gente faz juízo de valores. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, depois que eu estipulei qual é a aprendizagem, que eu olhei, olha, hoje eu vou trabalhar com essa aprendizagem, ou essa semana eu vou trabalhar com essa aprendizagem, aí a gente observa a meta, né? Essa meta vai ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, aquilo que a Simone trouxe, né? Eu preciso de uma meta, né? E a gente já vai dar um exemplo para vocês entenderem bem por que a gente precisa de uma meta. Bom, pensei na aprendizagem, pensei na minha meta para aquela aula ou para aquela semana, eu vou planejar. Então, planejei, né? Vou precisar fazer uma avaliação. Toda vez que a gente pega um plano de aula, tá lá, estratégia, avaliação. Aí, não é o nosso caso, não é na nossa rede que se faz isso. Na nossa rede, ninguém faz. Coloca assim, avaliação processual e contínua. O que é isso? Né? Como que eu vou fazer essa avaliação? Preciso pensar nessa avaliação. Primeiro, eu preciso pensar qual é a função que essa avaliação assume. Né? Ah, olha, eu gosto bastante da linha de pensamento que a Jussara Hoffmann traz. Então, eu vou pensar numa função de uma avaliação que seja mediadora. Então, para mim, a avaliação precisa revelar aquilo que está sendo posto, porque eu preciso fazer a mediação com aquele resultado. Então, eu tenho que pensar num instrumento que vai atender aquela função da avaliação. Ah, peraí, eu gosto da linha do Bloom, eu gosto daquilo que ele traz, eu gosto daquele, eu concordo com ele, eu me identifico com ele. Ah, então peraí, o Bloom, ele está falando, por exemplo, de uma avaliação formativa, aquela que vai acontecer no processo. Então, eu vou pegar aquilo que eu já trabalhei dentro da minha aula, considerando a minha meta, e vou pensar numa avaliação com aquele objetivo, com o objetivo de replanejar a minha ação, de ver se aquilo deu certo ou se não deu certo. Então, essa vai ser a função da avaliação. Qual vai ser o instrumento que eu vou utilizar? Calma, que isso eu vou pensar só na próxima aula, tá bom? Mas aí eu tenho que pensar no instrumento que vai atender aquela função. Ah, mas eu gosto bastante da linha do pensamento do Lucchesi. O Lucchesi, ele fala assim, de uma heteroavaliação, por exemplo. Numa avaliação em que um vai observar o outro. Então, eu vou observar o meu aluno. De que forma eu vou observar? Eu vou escolher um instrumento. Então, percebem o papel da função da avaliação? A gente precisa ter isso muito claro. Porque se eu não conhecer qual é a função da avaliação, eu não consigo dar conta de escolher o instrumento mais apropriado para ela. E aí eu corro o risco de perder todo o meu trabalho. Rapidinho, só porque eu vi que o tempo já está estourando. Uma aprendizagem, um exemplo de aprendizagem. Identificar e estabelecer a relação entre grafema e fonema com uma correspondência, uma única correspondência sonora, ou com mais de uma correspondência. Essa é uma aprendizagem que está lá no QSN, do primeiro e do segundo ano. Bom, eu escolhi essa aprendizagem. Poxa, mas tem um monte de coisa dentro dessa aprendizagem. A criança precisa conseguir fazer a correspondência biunívoca, aquela letra que tem um som só. Ela precisa conseguir fazer uma correspondência entre vários sons, ou dois sons, o C, que tem o som de C e o som de S, dependendo de onde ele está. Ou o X, imagina, o X tem várias relações, várias correspondências sonoras. Então, são muitas coisas. Dentro da aprendizagem não está especificado. Então, por isso que eu preciso estabelecer qual é a meta. Dentro daquela aprendizagem, qual é a minha meta? Ah, a minha meta é trabalhar sons, letras que tenham apenas uma correspondência. Ah, eu estou no primeiro ano, então meu aluno precisa estar trabalhando, ter desenvolvido essa aprendizagem do primeiro até o segundo ano. Então, eu tenho lá uma meta a longo prazo. Ah, eu estou no segundo ano. Peraí, então essa meta já é a médio prazo. Preciso dar conta disso, porque a gente já está na metade do percurso. Então, no terceiro ano, no quarto ano, isso precisa ser uma meta a curto prazo. Por quê? Porque dessa aprendizagem depende as outras que vão vir. Se eu não dou conta dessa, as outras vão ficar comprometidas. Então, estipulei a minha meta. Vou fazer o meu planejamento. Fiz o planejamento, vou escolher qual é a função da avaliação, aquela que
mais conversa com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com as necessidades que eu acredito que a turma tenha. Depois da conversa que eu tive com o meu colega, aquele que trabalha comigo, com a coordenadora, com o diretor, com todo mundo da escola, eu vou ver qual é a função da avaliação que melhor casa. Eu gosto de uma heteroavaliação. Então, vamos lá, eu observo o educando dentro do processo dele, o educando me observa dentro do processo dele, como que vai ser essa função dessa avaliação. Então, depois que a gente escolhe, aí a gente vai verificar qual é o instrumento mais apropriado. Tudo bem? Esse foi o resumo até aqui. O que eu gostaria agora? Desculpa, a gente tive que falar assim correndo por conta do horário, né? Mas eu gostaria agora que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa aula de hoje, do que vocês entenderam desse movimento, se a gente sempre pensou na função da avaliação ou se a gente já foi direto para os instrumentos de avaliação, se a gente entendia esse leque, essa opção, né? Uma coisa que é importante a gente falar também, né, nesse momento, quando eu entendo a função da avaliação, quando eu olho para a aprendizagem, eu consigo verificar qual é, e depois que eu olho para a aprendizagem, estabeleço a meta e faço o meu planejamento, penso na função, eu consigo verificar qual é o melhor instrumento que eu vou estar utilizando para poder atender às expectativas que eu tenho para a turma ou que os alunos têm para eles também. Então, assim, não é qualquer instrumento. E, às vezes, a gente utiliza um instrumento num momento e a gente não consegue usar esse mesmo instrumento num outro momento, né? Então, por exemplo, eu não sei, eu já falei para vocês, sou professora de matemática do Estado. Eu gosto de fazer sondagem com os meus alunos do ensino médio. Mas a sondagem que eu faço com eles precisa ser ali, olhando, conversando, né? Vendo o desenvolvimento deles. Não consigo fazer isso através de uma aula online. Não dá. Então, eu preciso pensar em outras estratégias, né? Em outras aprendizagens que também precisam ser consideradas. Então, às vezes, a gente precisa observar qual é o momento que nós estamos para entender qual é o momento que nós estamos, é todo aquele processo. A aprendizagem, a meta, o planejamento e a função da avaliação para só depois pensar no melhor instrumento que a gente vai estar utilizando. Gente, eu queria muito que vocês falassem, pelo menos um pouquinho rapidinho, 4 minutos. Érica, vou aproveitar então que o nosso horário está quase estourando e vou ler o que as meninas colocaram aqui no chat. A Priscila escreveu: a intencionalidade é fundamental para sabermos o que vamos avaliar. A Priscila também colocou que gosta bastante da linha de pensamento da Jussara, trabalha bastante com trabalhos em grupo, instrumento para avaliar e mediar as situações que vão surgindo. A Jéssica colocou aqui que por esse novo prisma, tenho certeza que sempre pensei nos instrumentos antes de pensar na função da avaliação. Na verdade, como a gente vem num processo assim dinâmico, né, meninas? É comum essas coisas acontecerem. Mas se a gente não pensar nessa função, a gente corre assim um risco muito grande de cometer equívocos na escolha do instrumento, né? Então a gente precisa olhar primeiro para essa função antes de escolher um instrumento. Meninas, mais alguém quer falar? Vou ficar com ciúme, vocês falaram com a Simone e não falaram comigo.